que nós vamos falar essa noite. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1, diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de baixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, para a porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía para o sul. Para o lado leste, com a linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava aos ombros. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? E levou-me então de volta à margem do rio. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando esta mensagem. Que a palavra, meu Deus, salte do texto, a palavra revelada pelo Teu Espírito, salte do texto e entre na nossa alma, Senhor. Entre no mais profundo do nosso ser. Porque a Tua palavra ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Que penetra, Pai, no mais profundo do ser humano ao ponto de dividir alma e espírito. E ela é capaz de discernir até os pensamentos do nosso coração. É essa palavra, meu Deus, que eu te peço nessa noite. E junto com ela, meu Deus, que o Senhor opere um transbordar do Teu Espírito aqui. E nós possamos mergulhar na graça e no favor do Senhor nessa noite. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Mergulhados no Espírito. Diga comigo, mergulhados no Espírito. É o tema da nossa mensagem. Quem era esse homem que falava com o profeta? Você viu aí no texto, né? Que o profeta tinha um homem que apareceu e falava com o profeta. E quem era esse homem que falava com o profeta? Alguns estudiosos dão ou defendem algumas teses. Alguns dizem que esse homem, na verdade, era um anjo do Senhor que apareceu para Ezequiel. E Ezequiel teve toda essa experiência sobrenatural. Outros dizem que era o próprio Espírito de Deus que apareceu e conduziu Ezequiel nessa visão. E outros dizem que era Jesus. O Senhor Jesus apareceu e conduziu e revelou, né, tudo aquilo que Ezequiel viu. E na verdade, a gente fica mais com a terceira opção, de que o Senhor Jesus apareceu para Ezequiel, até porque o contexto da situação favorece isso, né? Então, Ezequiel viu o trono de Deus, e do trono de Deus saía água, e essa água ia formando, né, nascentes das nascentes, riachos dos riachos, rios. Eram aquelas correntes de água viva que o próprio Senhor Jesus disse que Ele era. De mim fluirão rios de águas vivas, né? Então, esse contexto é importante a gente entender, porque Ezequiel viu com exatidão o trono de Deus. Poucos profetas tiveram a visão do trono de Deus. Ezequiel, Isaías, o apóstolo João em Apocalipse, homens de diferentes épocas tiveram a mesma visão e com exatidão de detalhes, e que batem exatamente o que um fala para o que o outro fala, né?
E lá no versículo 11 de Ezequiel 1 diz assim, a respeito do contexto do trono de Deus. Assim eram seus rostos, suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha duas asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e de outro, e duas asas que cobriam seus corpos. Então um deles ia sempre para a frente, para onde quer que fosse o espírito, eles iam e se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso. Uau! Eram como tochas, o fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus quatro rostos. Este era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, e as quatro tinham aparências semelhantes. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas quatro direções dos quatro rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. E quando se elevavam ao chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. E quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam ao chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Então, o trono de Deus e os quatro seres viventes, que nós chamamos os serafins, que são os anjos da guarda de Deus. E essa era a aparência deles. E a Bíblia é clara que diz que aonde o Espírito ia, eles também conduziam aquele momento de adoração. Então você pode imaginar o nível de experiência sobrenatural que o profeta teve. Com exatidão de detalhes, ele fala desse ambiente de glória. Ele fala dessa intensidade da presença do próprio Deus, do próprio Espírito de Deus e daqueles seres celestiais ao redor do trono de Deus. Então tudo isso foi muito forte, uma experiência muito intensa que esse profeta teve. O Espírito de Deus estava conduzindo a adoração dos seres viventes. Aonde o Espírito dizia, lá eles estavam. E aqueles aros, que são as rodas, que simbolizam a visão do trono de Deus, estavam numa coreografia muito harmônica, no meio daquela visão tão incrível. E tudo aquilo era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E ele estava manifesto no fogo, nos relâmpagos, trovões, e conduzia a adoração ao Senhor. E no meio daquela adoração, no meio de todo esse esplendor, da visão do trono, da visão desses seres viventes, da visão do Espírito de Deus conduzindo toda a adoração dos seres viventes, no meio de tudo isso, apareceu um homem. E foi falar com o profeta. E é por isso que nós acreditamos que esse homem era o Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus apareceu e foi falar com o profeta. E esse homem dali para frente começou a falar com Ezequiel. Olha só o que diz a partir do versículo 26 de Ezequiel 1. Acima da abóbada entre suas cabeças havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. A parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheia de fogo. E a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris das nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor.
Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Então foi assim que ele viu a figura desse homem. O homem à destra do Senhor. Com tanto esplendor, com tanta autoridade. E aí ele diz: quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Então essa é a experiência de quem tem um contato direto com a glória de Deus. É por isso que nós precisamos realmente refletir. Porque quando a gente vê na Bíblia homens que se encontram diretamente com a glória de Deus, a reação do texto bíblico é que essas pessoas não aguentam. Elas caem, elas se prostram, elas ficam desesperadas, como o profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus, ele teve só uma reação, ele gritou: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e o meu rosto viu o Senhor. Vou morrer. Então, pela ótica da palavra de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado com pessoas que ficam vendo a glória de Deus toda hora. Deus me diz, Deus está me falando, Deus está me dizendo, Deus está me revelando toda hora. E o cidadão não sente nem um arrepio. Fechando o parêntese, depois esse homem, que eu creio que seja Jesus, se aproximou de Ezequiel. Quando ele se aproximou de Ezequiel, o profeta foi tomado pelo Espírito Santo. E a partir dali, a vida daquele homem de Deus nunca mais foi a mesma. Todas as vezes que essas figuras bíblicas tiveram encontro com o Senhor, se depararam com a glória de Deus, quer seja manifesta numa das três pessoas de Deus, quer seja manifesta através de alguma visão, uma revelação, a vida dessas pessoas nunca mais foi a mesma. E essa é a proposta do que está para acontecer nesses próximos dias. Para aquele que gera no coração ter uma experiência genuína com o Senhor, daquele que realmente procura pela fé se preparar para ter um encontro com o Senhor nesses 3 dias, de fato, o Senhor se revela para essa pessoa. Então, essa experiência, ou as experiências que a gente tem diante da presença de Deus, elas tocam a nossa alma. Talvez, se de repente você que é ambientado na cultura evangélica, você que gosta, sabe qual é o caminho, entende a verdade, mas ainda não teve algo assim mesmo, sabe, uma posição, um posicionamento, uma firmeza de andar mesmo nos caminhos de Deus. E às vezes você se pergunta, o que está faltando? De repente está faltando uma experiência com Deus. Está faltando um encontro de verdade com o Senhor. Porque todos aqueles que tiveram uma experiência com Deus, com o Espírito de Deus, nunca mais a vida dessas pessoas foram a mesma. Nunca mais. E essa é a proposta que a Pastor te traz com esse tipo de evento. Esse tipo de evento é mergulhado em muitas e muitas semanas de jejum, de oração, de busca, de trabalho, de consagração, para que a glória de Deus se revele individualmente para cada um dos que estão ali. Então, meus queridos, Ezequiel teve esse encontro aí. E daí para frente, a vida desse profeta nunca mais foi a mesma. No capítulo 2 de Ezequiel, no versículo 1 em diante, diz assim: ele me disse,
O homem chegou perto dele, o Espírito Santo se apossou dele, e aí aquele homem disse para ele: filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. Olha só. Então aqui o texto é claro. O Espírito de Deus entrou em mim, ele me levantou porque eu já estava, né? Eu não aguentei ver a glória de Deus, já estava lá, entregue. O Espírito entrou em mim, me levantou, para me poder aguentar falar com quem queria falar comigo. É esse nível de intensidade que estamos falando hoje. Agora, aonde Ezequiel estava quando tudo isso estava acontecendo? Ezequiel estava na Babilônia. Diga comigo, Babilônia. Babilônia simboliza, é o segundo nome que simboliza o mundo e as trevas. O primeiro nome é o Egito. O segundo nome é a Babilônia. Num período muito difícil, chamado cativeiro. O povo de Israel foi cativo. O rei Nabucodonosor, na geração de Daniel, entrou e invadiu Jerusalém, assim como o profeta Jeremias tinha profetizado, e acabou com tudo e levou todo mundo escravo para a Babilônia. E o povo de Israel ficou lá 70 anos, sendo escravo em Babilônia. E foi durante esse período que Ezequiel serviu ao Senhor como profeta, na Babilônia. Agora ele não estava exercendo sacerdócio na Babilônia, ele era um escravo. Ele exercia o sacerdócio quando dava a hora de fazer algum culto, alguma coisa ali. Agora você imagina o nível de tristeza dessas pessoas. Imagina o nível de opressão dessas pessoas. Ser escravos, perderem sua liberdade, perderem tudo e viverem como escravos numa terra que não era sua, debaixo de muita opressão. Foi nesse período de maior escassez espiritual que Ezequiel teve essa experiência. Então, bem aqui a gente já começa a entender uma coisa. Se a gente quiser, é nos momentos de maior angústia na nossa vida que Deus se revela a nós, se nós nos buscarmos de verdade. Tem muita gente que diz assim: eu só venho para a igreja quando tiver tudo bem. Porque eu não quero vir para a igreja e o meu pensamento ficar no problema. Né? Eu gosto de vir para a igreja quando está tudo bem. Porque estando tudo bem, eu vou louvar, eu vou adorar tranquilo. Mas se não estiver bem, aí perde a graça, eu não vou para a igreja. Cuidado. A gente vem cultuar a Deus porque nós precisamos de Deus. É quando o negócio está apertado, aí que a gente tem que ir para os pés do Senhor. Ezequiel teve essa experiência. Ele estava trabalhando como escravo, carregando água para abastecer as fontes de água do povo. Era mais um dia da vida dele. Mais um dia da semana, um dia do dia a dia. Outra questão que você precisa entender: Deus pode se revelar para você em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. E na verdade essa é a proposta dessa mensagem. Fazer você entender que nós precisamos andar com Deus todos os dias. Nós não consideramos um dia mais importante que outro, não, irmão. Não, dia de domingo é o dia que eu tiro para ir para a igreja. Glória a Deus por isso. Mas e segunda? E terça? E quarta? E quinta? E sexta? E sábado? Você não vai servir a Deus, não?
você não vai andar em obediência a Deus e a palavra de Deus, não? Porque tem gente que, quando é no domingo, ou no outro dia da semana, que ele entende que é sagrado, nesse dia, a pessoa é uma pessoa de bem, não chama nome, não faz negócio enrolado, não se mete em fofoca, não se mete em problema. Por quê? Porque é o dia santo e eu tenho que me consagrar a Deus. Mas no outro dia, aí, você sorta. Nós não. A paixão entende que todo dia nós devemos nos santificar ao Senhor. Todo dia é para a gente evitar o mal, amém, irmão? Todo dia é para a gente estar evitando as coisas erradas. Todo dia a gente tem que clamar a Deus. Todo dia a gente tem que buscar a Deus. Todo dia a gente tem que se consagrar a Deus. Né? Todo dia nós temos que consagrar a Deus. O dia de domingo é um dia que a sociedade escolheu para folgar. Então no dia que se folga, a gente vai para a igreja aproveitar o dia de folga do povo. Amém, queridos? Então o dia de domingo para nós não tem uma graça, uma unção de fogo. Porque se não for de... Não. Tanto é que nas comunidades, nas igrejas das comunidades, tem dias que o nosso culto de celebração é no sábado, é na sexta-feira. Porque para nós, o que importa mesmo é nós cultuarmos ao Senhor. E se esse dia cair no dia de segunda-feira, lá estamos nós buscando a presença de Deus. Amém ou não amém, meus irmãos? Então é importante a gente entender isso, sabe? Ezequiel teve essa experiência incrível. E nós aprendemos muito com isso. Né? Aprendemos demais. Olhando os textos dessa experiência tão tremenda, a gente vê que o ministério desse profeta tinha algumas particularidades. A primeira é que toda vez que o homem aparecia para ele, o Espírito de Deus se apossava do profeta antes. Então, para aquele homem que aparecia para ele, para conversar com ele, juntamente com ele vinha quem? O Espírito Santo. O Espírito de Deus se apossava dele, e aquele homem chegava com ele e falava, revelava-se a ele. Né? Então, era uma experiência muito incrível, o ministério profético desse homem. Nós entendemos que o próprio Senhor Jesus chegava com ele e revelava as coisas para ele. E ele entendia e recebia, porque o Espírito Santo se apossava dele. Né? Então, olhando para a Bíblia, a gente não consegue enxergar uma outra manifestação de Deus tão particular quanto de Ezequiel. Uma outra particularidade é que o Espírito Santo o sustentava enquanto o Senhor falava com ele. O próprio Espírito Santo sustentava ele. Nas visões, nos rituais, nas revelações, tudo o que acontecia com ele era porque o Espírito Santo estava lá, sustentando, dando entendimento e revelação do que ele estava recebendo da parte de Deus. Então o Espírito Santo, meus irmãos, é o nosso Consolador. É o Espírito de Deus desde os tempos antigos. Eu estou falando de um homem que viveu há muitos séculos antes do Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne. E do mesmo jeito que o Espírito Santo trabalhou na vida de Ezequiel, ele continua trabalhando na vida da igreja hoje. Então todos aqueles que querem realmente, sabe, imergir, mergulhar, conhecer, entender as coisas de Deus, precisam buscar na pessoa do Espírito Santo esse entendimento, essa comunhão, esse relacionamento. Deus revelou muito a Ezequiel por conta disso. Porque ele aprendeu a estar cheio do Espírito de Deus. Né? Ezequiel aprendeu a ter comunhão com o Espírito de Deus. Ele adaptou o seu corpo, a sua alma, para aquela presença gloriosa. Enquanto aquele ser vivente, aquele homem chegava com ele e revelava a ele. Ezequiel foi um dos profetas que recebeu mais revelação quanto à história do povo de Israel. Ele recebeu muitas profecias, incluindo profecias relacionadas ao Messias, relacionadas à vinda de Cristo.
mas ele é conhecido no texto bíblico por receber da parte de Deus previsões que se cumpriram nos séculos seguintes. E uma das principais foi que um dia ele iria trazer o povo de volta. Lembre-se que eles estavam no cativeiro, amém? Deus ia trazer o povo dele de volta dos quatro cantos da terra. Ele ia devolver a terra, ele ia devolver plantações, as criações, as propriedades, tudo para o povo de Deus novamente. Quem predisse isso com riqueza de detalhes foi o profeta Ezequiel. E quem falou para ele? Aquele homem que aparecia para ele. Aquele homem que aparecia para ele. E assim foi predito e assim aconteceu. Foi Ezequiel, no capítulo 36, 37, 38, que fala, né, principalmente do que aconteceu na década de 1940, com a Segunda Grande Guerra. A visão do Vale de Ossos Secos nada mais é do que o Holocausto do período da Segunda Guerra. Falando de tudo aquilo ali, predizendo que depois do Vale de Ossos Secos, que o profeta liberando a palavra, profetiza sobre os ossos, porque esse povo que vai se surgir dos ossos é o meu povo. Eu vou trazer eles de volta dos quatro cantos da terra. E nós sabemos que depois da Segunda Grande Guerra, teve toda uma movimentação mundial, devolveram o território de Israel e os judeus estão lá até hoje. Algo que literalmente era impossível de acontecer. Agora, tudo isso aconteceu, e se hoje o profeta estivesse vivo, ele iria ser um homem muito respeitado, porque tudo que está ali no livro dele se cumpriu. As poucas coisas que ainda não se cumpriram do livro de Ezequiel estão relacionadas ao fim. Então, se tudo aquilo que ele disse e está escrito já se cumpriu, então o que a gente espera é que o restinho também se cumpra. Então é importante a gente entender. Agora, por que esse homem recebeu tanta revelação? Por conta da presença. Você quer entender o rumo da sua vida? De fato. Você quer entender o que Deus tem para você? Você quer de fato entender o porquê de você ser assim, do porquê as coisas estarem acontecendo com você e tudo, e a gente vive uma vida inteira gritando para todo mundo, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E muitas vezes a gente não busca na fonte. E a fonte é o Espírito de Deus. Aquele que procura no lugar certo, ele encontra. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz em Efésios 5,18: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ao invés de estar perdendo dinheiro e tempo com bebida, aí se encher do Espírito de Deus, para você entender como é a sua vida, o que Deus quer de você, aquilo que você pode ser, aquilo que você pode produzir, o legado que você pode deixar nesta terra. É esse o conselho que a palavra nos exorta. Deus quer que sejamos tão cheios do Espírito Santo, ao ponto do Senhor se revelar para nós como se revelou para os profetas. João 14, 26 diz: tudo isso tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Olha só. Então essa é uma das responsabilidades do Espírito Santo de Deus. Nos ensinar tudo aquilo que não deu tempo do Senhor Jesus ensinar e deixar escrito aonde?
na palavra. Então é importante a gente buscar esse entendimento de querer estar na presença de Deus, de transcender o movimento religioso. O que é o movimento religioso? É o que a gente está aqui nesse momento fazendo. E tem hora para entrar, hora para sair, hora para fazer, tem toda uma liturgia. Isso é importante? Claro que é, para que o culto seja um culto com ordem. Amém, meus irmãos? Mas isso é um rito de celebração. Mais profundo que isso, é a revelação, é o relacionamento, é a busca, é o prazer de estar na presença. É o prazer de estar na presença. Se a gente vier com esse coração para a igreja, para a célula, para as coisas, para os eventos, a gente vem com essa sede, Deus se revela a nós. E quando Deus se revela, geralmente a gente tem uma reação diferente da reação de quem não está recebendo a revelação. Daí que de repente alguém dá um pulo para Deus, e outro grita para cá, e outro se joga para ali, e outro chora para cá. Aí você, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo? E às vezes até no nosso coração a gente até censura determinadas pessoas. Mas rapaz, mas é muito espalhafatoso. Mas rapaz, mas é muito farofenta. Você não sabe. Olha, quando o profeta recebeu a revelação, ele se jogou, como diz o caboclo. Não aguentou. Quando Salomão orou para a inauguração do templo, a Bíblia é clara e diz lá. Quando Salomão orou, a glória de Deus veio tão forte dentro do templo, que ninguém ficou de pé, ninguém conseguia ficar de pé. E a glória de Deus vazou pelas portas e janelas e umbrais do templo, que quem estava do lado de fora não aguentou ficar de pé. Então, de repente, quem está recebendo uma visitação pessoal, está nesse nível de impacto. Por isso é importante a gente ter a nossa própria experiência individual. Amém, queridos? Então, sabe, Mateus 10, 20 diz, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Revelação. Deus quer lhe usar muito, meu irmão. Deus quer lhe usar muito, minha irmã. Para você mesmo. Para você mesmo. Para a sua própria vida, para a sua família. Deus quer se revelar a você. Para que você consiga entender os rumos que a sua vida está tomando. O que Deus quer de você nesse período que você está passando, na fase da vida que você está vivendo. Então Deus quer se revelar. Deus quer, meus irmãos, encher a nossa vida ao ponto de nos sustentar, para nos dar provisão, dons, talentos, para não nos faltar nada. Né? Nada. Quantas e quantas pessoas nascem com um dom, ninguém ensina, são os autodidatas. Pessoas do nada começam a falar em outras línguas. Tem uma facilidade de aprendizado em determinadas áreas do conhecimento. Outros nascem com dons específicos para determinada situação. Queridos, isso são habilidades que Deus dá às pessoas. E Deus é fiel para nos habilitar a tal ponto de Ele prover na nossa vida dons e talentos ao ponto da gente não passar necessidade. O interessante é que lá em Êxodo 35, fala sobre as pessoas que estavam sendo utilizadas para a construção do tabernáculo, que era o templo móvel no período do deserto. Estamos falando aqui no tempo de Moisés, com o povo no deserto. Deus mandou Moisés e toda a equipe de Arão, que eram os sacerdotes, construírem um templo móvel, que ele chamou de tabernáculo. E ele deu todas as dimensões,
né, todas as diretrizes, todos os materiais, utensílios que deveriam ser fabricados, os tecidos que deveriam ser utilizados, né, toda a parte estrutural e cerimonial, enfim, ele deu todas as instruções. Só que uma coisa é Deus falar e outra coisa é a pessoa fazer de acordo com o que ele está dizendo. E o negócio era tão fino, o negócio era tão específico, tudo aquilo que deveria ser construído, deveria ser fabricado, que o próprio Senhor começou a habilitar pessoas. Diz aqui em Êxodo 35, a partir do 30, disse então Moisés aos israelitas, o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para fabricar todos os utensílios da melhor forma possível. Você quer desenvolver um trabalho diferenciado? Quer deixar uma marca para as pessoas literalmente lembrarem daquilo que você faz? Se encha do Espírito de Deus para você ver. Seja cheio do Espírito Santo. E você vai ver o Espírito de Deus lhe usar de uma forma tão impressionante naquilo que você faz, que até você mesmo vai falar para todo mundo, olha gente, não sou eu não, é Deus na minha vida. E com isso vai trazer o que, meus irmãos? Provisão, providência, qualidade de vida, para você e para sua casa. Sabe, queridos, dons, talentos, habilidades, capacidades, o Espírito Santo está aí para nos capacitar e nos habilitar. O Espírito Santo quer nos encher a tal ponto para nos usar como usou o profeta. Através dos dons do Espírito Santo, através do fruto do Espírito Santo. Lucas 4,18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e tantas outras coisas que nós podemos ser usados nas mãos do Senhor para poder ajudar pessoas que estão aí, meus irmãos, sem saber o que fazer, gente boa, gente do bem, mas que está literalmente igual barata na cuia, sem saber para onde ir. Então é necessário o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, para ir lá e pregar uma palavra de esperança no coração das pessoas. Se encher da autoridade de Deus e chegar lá e liberar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento para aquela pessoa. Orar por ela, sabe? Para que Deus possa manifestar a sua graça naquele lugar. Repreender o mal. Lares onde as pessoas estão, sabe, magoadas, feridas, barreiras. E aonde um lar está dividido, ali não tem providência, não tem qualidade de vida. Os projetos não dão certo. E muitas vezes são nossos parentes, amigos, vizinhos. E você precisa estar cheio do Espírito Santo para você ser bênção na vida dessas pessoas. Daí vem a necessidade das nossas células. Nós irmos e orarmos pelas pessoas, convidarmos as pessoas para terem um momento de experiência com o Senhor. E lá naquele momento, uma hora ou outra, o Senhor se revela a ela. Como tem se revelado a você também. Então, meus irmãos, essa é a vontade de Deus. É que nós realmente possamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Agora a gente também entende que tudo isso é um processo, como a gente viu no texto. Para a gente chegar nesse nível glorioso de abençoar e tudo, tem todo um caminhar. Assim como o homem leva o profeta naquele rio, o rio de águas vivas, dessa forma ele quer nos levar junto à presença dele. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Hoje a gente chama de trena, né?
Aí disse, filho do homem, vem cá, segura aí. Aí pegou, mediu, 500 metros. Vem aqui. E aí ele chegou lá. Levou-me pela água que batia aonde? No tornozelo. Bem aqui, ó, aguinha. Batia no tornozelo. Água rasa. Então nós entendemos que isso aqui é o primeiro nível. O primeiro nível da graça de Deus. O primeiro nível do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. É o nível da experiência. É o nível do ambiente de glória. De repente, vários de vocês que estão aqui já estão sentindo essa água bater no pé. Já sabe que tem um negócio diferente aqui. E é bom, e é gostoso. Você sabe que você está na presença de Deus. E é por isso que você volta. Porque você quer sentir isso novamente. Sabe, meus queridos, esse nível é o nível de vermos as coisas de Deus acontecerem. E quando a gente vai a uma reunião, quando a gente sente a presença de Deus, quando Deus, nos move naquele ambiente de glória, naquele ambiente da manifestação do Espírito de Deus, a gente volta muito bem. Quantas e quantas vezes a gente não chega com dores, não chega com mal-estar, não chega tão perturbado da mente, a mente cansada, pesada. Aí você entra nesse ambiente, e adoração, e louvor, e palavra, e oração. Aí você sai daqui, rapaz, tão melhor do que quando você entrou. Pois é porque você andou na água, no tornozelo. Tchau, 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 tchau. E é bom, e é muito gostoso. Só que o Senhor nos chama para ter um nível mais profundo. Ele mediu mais 500 metros pela água que batia na cintura. Aí já é aqui, meu amigo. Aí o negócio já tomou uma outra proporção. É o segundo nível, onde o Espírito Santo começa a nos visitar. Aí já é com a gente. Aí a gente vê o agir, nós recebemos a bênção, nós recebemos o milagre, nós recebemos a cura e começamos a ser bem fiéis no serviço do Senhor e manifestarmos os frutos do Espírito. Quando a gente chega no nível da cintura, é quando a gente entende que a gente precisa fazer uma decisão com Jesus. Quando a gente chega no nível da cintura, é quando a gente teve uma experiência com Deus e Ele fez na nossa vida. É quando a gente entendeu que realmente a nossa vida tem que ter um outro rumo. E não só naquele nível raso de estar no meio, de estar junto, não. Agora eu preciso realmente me firmar. E aí a água chega na cintura. Aí você já começa a receber as bênçãos, começa a receber a intervenção divina, sabe? O fruto do Espírito começa a aparecer, porque agora você está aprendendo, está sendo fiel e participando das coisas, e o mover de Deus e tudo. Então agora você já está o quê? Enraizado dentro, de todo esse ambiente de glória. Sabe, meus irmãos? Mas o Senhor nos chama para um nível mais profundo ainda. Aquele homem continuou levando o profeta e disse lá, mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava aos ombros. Aí ele já estava bem aqui, ó, totalmente envolvido. É o terceiro nível, o nível do batismo com o Espírito Santo. É o nível que a pessoa já não mais só recebe, agora ele já é usado para dar aquilo que um dia ele recebeu de Deus. Agora ele já não está mais só lá, sendo um membro muito fiel da célula. Agora ele é o líder da célula. Agora ele já está, sabe, sendo um dos pontas de lança. Porque ele já está sendo usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já tomou os pés, já tomou a cintura, já tomou os ombros, já tomou as mãos. E agora ele já está totalmente capacitado e habilitado para fazer a coisa acontecer. É aquele que faz como eu estou fazendo agora, já anda pregando,
já anda falando, já anda tendo comunhão com Deus, já aguenta tirar aí um monte de dia de jejum e tal, e vão para cima e tudo, e fazendo a coisa acontecer. Esse é um nível muito profundo. Mas o Senhor nos desafia para mais. Quando ele já estava bem aqui, né? Já estava assim. Aí aquele homem pegou a trena e andou mais 500 metros para dentro do rio. Então ele mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água batia, a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Chega num ponto onde a presença de Deus é tão grande na nossa vida que nada mais importa. Só importa estar na presença dEle. Só importa estar junto dEle. Esse nível é um nível tão profundo que a vontade que tem a gente, mergulhar. Embora. Cada vez mais na presença do Senhor. Esse nível de envolvimento com Deus, de envolvimento com as coisas de Deus, é muito questionável para pessoas que não entendem o que acontece. A pessoa não consegue entender porque a pessoa é tão envolvida nas coisas da igreja. A pessoa não consegue entender por que ela ama tanto fazer tantas coisas, que ela abre mão de tantas outras coisas boas para estar na presença. Rapaz, eu não entendo por que eu era muito questionado, porque eu sempre amei estar na presença. Se tem uma pessoa que sempre me questionou muito, foi a minha mãe. Antes dela converter e depois dela converter, ela não entendia, ela chegava comigo, meu filho, mas olha, tudo bem, eu sei que tu é da igreja, tu é crente e tudo e tal, mas, poxa, tu passa muito tempo nessas coisas, sabe? Rapaz, tá bom de tu parar com isso, porque senão tua família é arriscada a passar fome. Tu tem que tirar mais tempo para te trabalhar, né? E, sabe, então, rapaz, não, vamos para a igreja, tudo, vamos, mas está envolvido em tudo, e de todo jeito, e tudo e tal. Não, isso daí já é fanatismo demais. Então, quem está no primeiro nível, quem está no segundo nível, não entende isso não. Então, com muito amor e carinho, eu falo para você. Se você não entende o porquê de certas atitudes de certas pessoas dentro da igreja, de serem tão intensas, é porque elas chegaram lá, nas águas profundas. E uma vez que elas experimentam, elas não querem mais sair não. Uma vez, no encontro com Deus, há mais de 20 anos atrás, eu entrei nessas águas. Nunca mais a minha vida foi a mesma. E eu não penso, isso está fora de cogitação na minha vida. Eu deixar de sentir aquilo que eu senti naquela primeira vez na minha vida. E é isso que eu persigo.
E é isso que eu busco. Eu sou apaixonado pela presença de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Na minha casa, raramente, é até um pecado, eu acho, uma falha, não sei. Meus filhos dificilmente me veem lendo um outro livro. Dificilmente. Mas eu penso que a minha vida é tão corrida, que o tempo que eu tenho para ler alguma coisa, eu vou ler alguma coisa da Bíblia. E não critico ninguém que lê muito, é importante, é necessário. Mas eu estou falando de mim. É porque, quando eu estou diante do texto bíblico, isso é uma experiência pessoal minha. Quando eu estou diante do texto, o texto salta para mim. E eu começo a enxergar o poder do texto. E aquilo mexe comigo. E eu não quero perder isso. Quando a gente entra nesse nível, a gente chega à conclusão de que muitas coisas que neste mundo a gente dá tanta importância, na verdade é vaidade. E a gente chega à maturidade. Deus quer que seus filhos cheguem à maturidade em 2025. Para poder experimentar do sobrenatural que Ele está para derramar nas nossas vidas. Para isso nós temos que buscar entender, buscar conhecer, buscar fazer. No versículo 6 diz assim: e ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Ele já estava nadando, mergulhando. Você consegue enxergar onde eu quero te levar? Eu quero que você fique aí, eu quero que você entenda que esse nível de profundidade no Espírito que você precisa ter para você poder viver a vida que eu tenho para você. E depois daquele homem ter essa experiência, a Bíblia diz, então, levou-me de volta à margem do rio. Depois de ter essa experiência tão profunda, de águas nos tornozelos, depois na cintura, depois nos ombros, e lá no meio, imergido, mergulhado, depois de imergido e mergulhado, o homem pegou ele e trouxe para onde? Para a margem do rio. Por que trouxe para a margem do rio? A margem do rio aqui, querido, representa o mundo que a gente vive. Deus tem um propósito na nossa vida aqui nessa terra. Ele quer que a gente vá, mergulhe lá e volte cheio da presença do Espírito Santo para fazer a diferença aqui na beira do rio. Essa é a diferença de um crente cheio do Espírito Santo. Porque ele é luz, ele é sal. E por onde ele for, o Espírito Santo o acompanha. Livrando, guardando, protegendo, guiando os seus passos. São tantas experiências que o Espírito Santo reserva para cada um de nós. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que Ele quer fazer isso conosco hoje. Ele quer iniciar um processo. Para você que já iniciou, Ele quer que você vá mais fundo. Se você está mais fundo, Ele quer que você vá mais fundo. Se você está mais fundo, Ele quer que você mergulhe. Porque é assim que Ele vai edificar a sua igreja. É assim que Ele vai capacitar os seus santos. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.